Esse é o brain Caralho. fog. Cara, entendi. Tá bom. Esse é o brain fog. Não era igual a minha tia, que é, sei lá, Janira, né? Tá bom, tá bom. Era Maria. Tia Maria. Tá. E aí eu falei, pô. E eu estava lendo, estava estudando, né, as coisas sobre a psilocibina, quando caiu na minha mão esse trabalho do brain fog. Falei, tá aí agora, eu vou experimentar em mim a microdose e comecei a tomar. Na época, Igor, eu estava na floresta, eu trabalhava em 5 cidades diferentes, sendo 3 na Amazônia, e já estava querendo voltar para São Paulo e passava 15 dias aqui em São Paulo, onde eu atendia em casa, que eu fui para a praia quando eu vim para cá, e aqui em São Paulo, no meu consultório. Então eu trabalhava em 5 lugares diferentes, sendo assim, cidades diferentes, 3 cidades diferentes na Amazônia, que eu só chegava de avião. Eu não aguentava mais. Aí eu comecei a tomar as microdoses, comecei a apartar a briga de comissária de bordo com passageiro irritado, que estava todo mundo, sabe? Aquela época de pandemia que estava todo mundo tenso. Aí eu me vi assim, Pleno, vendo as coisas por cima. por cima e ainda pacificando, porque eu sou daqueles assim que, né? Parecido com um Venvance, uma Ritalina? Não, muito diferente. É? Muito diferente. Aliás, quem assim popularizou para o mundo inteiro as microdoses foram os caras do Vale do Silício. Não foram mais os hippies, oba-oba, né? Que também aquilo lá foi um movimento de consciência. Pô, você criar um lema na guerra, no meio da guerra, faça amor, não faça guerra, aquilo era uma rebeldia pacífica, né? Do caramba. Aquilo era consciência. Total. Ciência. Bom, mas enfim, isso é outra história. Mas, o que eu estava falando? Eu entrei no hippie. A gente estava falando que os caras do Vale do Silício Sim, que começaram isso, com as microdoses. Que começaram. Então não eram mais os hippies. Aham. Por quê? Porque eles estavam entupidos de Venvance e de Ritalina, não porque eles tinham déficit de atenção, porque eles queriam turbinar o seu cérebro, tipo concurseiro, para produzir mais. E quando descobriram a microdose, começaram a perceber que eles conseguiam aquele desempenho sem os efeitos colaterais. E começaram a colocar a boca no mundo. E como são formadores de opinião. O ano passado, Igor, eu assisti uma entrevista do moleque, 29 anos, cara que criou o ChatGPT. O ano passado, se ele ainda não fez aniversário, se ele já fez, tem 30. No máximo. Dizendo o que a microdose fez com ele, de psilocibina, e o que ele quer fazer. Ele quer um tempo de separar uma grana para promover pesquisa, porque ele sabe que a indústria farmacêutica não vai se interessar, principalmente pela microdose. Eles querem achar o profármaco para tratar a depressão e a ansiedade, que é uma das coisas que mais dão dinheiro para eles. Tratar isso para sempre, não quer curar, né? Exatamente. E sem a transcendência, sem a chapação. É a transcendência que faz isso. Não só, mas é o que vira a chave. Porque o que a gente estava, parte da nossa conversa que eu entendi que existe uma ação no físico, no choquinho entre os neurônios, para que o efeito desse choquinho, que é algo físico, desligar a maneira como a casa do ego, para que então a gente, de forma metafísica, resolva o problema. É mais ou menos isso, né? Isso. Eu vi uma vez um cara, esse exemplo não é meu, é de um livro que eu li, que eu não estou lembrando, mas é de um desses festejados aí, que ele faz a seguinte pergunta. E aí eu também já mudei do meu jeito aqui, também construí a minha verdade em cima disso. Que é assim, imagina, por exemplo, um escultor que faz uma escultura numa pedra e, de repente, a escultura terminou, mas, não ficou legal. Por exemplo, o nariz ficou pequeno demais. Como é que eu vou Não agora? tem conserto. Não tem conserto. Aí ele pensa, cara, já pensou se legal se eu pudesse jogar aqui um líquido e a pedra amolecesse e eu pudesse arrumar esse nariz e corrigir tudo? Pois bem,
esse líquido é o enteógeno. Essa amolescência é a neuroplasticidade em que eu posso mudar algo que já estava construído, consolidado há muitos anos. Olha que incrível que é isso. E isso é feito com auxílio, e o mérito, o herói da cura é o dono da doença, ou aquele que alojava a doença, que também não é o dono da doença. Ele é o dono da saúde, da doença não. Então é a própria pessoa. E isso é muito bonito, muito, eu diria assim, romântico, e tira das costas do terapeuta essa pseudo e equivocada responsabilidade que é ele que vai curar o outro. Que não é isso que acontece. E que existe a possibilidade de cura, como eu brinquei, né? Que o psiquiatra, para falar cura, ele precisa ir para o forno. Porque essa palavra é quase que proibida. Ele passa a testemunhar e ver. Eu, por conta do meu jeito de ser, eu sempre tive, desde muito antes de conhecer essas substâncias, eu tive como lema, quando o paciente chegava no meu consultório, eu dizia para ele o seguinte: olha, a minha função aqui é fazer com que você se livre de mim o mais rápido possível. Não vamos ficar cozinhando galo aqui, não. Tá? E vou te dar condições. Com essas substâncias, isso ficou muito rápido. Microdose, rapidamente sai, vai embora, está alta. Isso não é interessante. Porque você entende que, por exemplo, que o consultório de um psiquiatra, de um psicoterapeuta, de um neurologista, ele enche rápido, porque o paciente é recorrente. Porque ele usa, principalmente o psiquiatra e o neurologista, ele vai usar drogas que outros médicos não gostam de mexer com aquilo, porque aquilo dá muito efeito colateral. Então ele tem que buscar a sua droga no seu traficante, que paga, que é o seu médico. Que é, claro que eu estou colocando isso com ironia, porque isso curou, salvou tanta gente, né? Mas isso fica recorrente, ele acredita que nunca mais pode viver sem aquela medicação. E muitas vezes a ciência até então dizia isso, e até diz isso algumas vezes, que tem que tomar, que diabetes não tem cura, que esquizofrenia não tem cura, e que tem que tomar o remédio. Então ele tem que voltar ao médico. Então, se ele tem uma carteira de paciente X, o consultório dele vive lotado. E essas substâncias vêm para romper, inclusive, é disruptivo, inclusive, com essa reserva de mercado. Porque a ideia é o paciente, principalmente com microdose, aprender como é que ele faz isso, e ele pode fazer. E ele pode, inclusive, assim, criar, que não é criar e nem plantar, é cultivar, porque não é nem animal e nem planta, é fungo. Né? E cultivar o seu medicamento na sua própria casa. E não depender nada de ninguém. E Wilson, quem foi o ser humano mais jovem que você viu passando por esse tratamento? Olha, a gente tem, assim, falta muito estudo para crianças. Tá? Por conta, a gente tem sempre uma precaução, porque o cérebro ainda está em formação e essa substância vai lá, trabalha com neuroplasticidade, com neurogênese. Será que isso pode modificar alguma coisa? Então a gente toma um certo cuidado e vai usar o critério como a gente usa também com os medicamentos, que eles também podem fazer isso. Aí na relação custo e benefício. Então, crianças que estão batendo a cabeça na parede, literalmente por conta de tristeza. Então eu tenho que fazer alguma coisa. Então aí... E o que a gente tem visto, e tudo tem dirigido, assim, porque tem critério de exclusão, por conta de reagudizar. Mas, assim, é espantoso que cada vez a gente descobre para que coisas mais servem. Mas, por hora, é uma coisa que a gente tem muita reserva usar essa substância. Então, a partir dos 25... É isso que eu estou falando, depende da necessidade. Entendi. Depende da necessidade. Então, por exemplo, na época da ayahuasca, eu era uma das pessoas que assim defendia a ideia de que a gente não deveria dar para a criança aquilo. Por que vai dar para a criança aquilo? Será que a criança tem as ferramentas necessárias para tirar o melhor proveito possível? Não Talvez tem. não.
Não tem, não tem. E também, e qual o propósito? Né? Para ele rezar, para ele falar com Deus. Pô, a criança já tem o Deus nas coisas. A relação dele já é uma oração da criança. Então, eu advogava que os pais deveriam trazer as crianças, tanto que quando eu liderei um grupo, tinha uma casa para as crianças. Um dos adultos ficava de plantão, você não vai beber o chá, tu vai cuidar agora dos nossos filhos. E isso é um rodízio, porque eles têm que vir para cá, porque começou a acontecer que assim eu comecei a chamar dos órfãos ayahuasqueiros, porque o pai e a mãe trabalhavam a semana inteira, chegava no fim de semana, iam para o sítio, trabalhar, beber o chá, e os filhos ficavam em casa sozinhos de novo. E começou a dar problema. Falei, ó, é isso aí. Então, vamos trazer as crianças. Trazer as crianças para ela ver o que os pais estão fazendo e que rezar é uma coisa divertida, é cheio de brincadeira. Você ainda não se inscreveu? Deu like e comentou? Você tá brincando com o perigo.